Bom, esse trabalho do Bento Prado é de 65 e ele é produzido enquanto o Sartre vinha ao Brasil e foi recebido em São Paulo, em Araraquara, onde o Bento Prado era professor. Ele faz no texto uma revisão da discussão fenomenológica no campo da psicologia e da teoria do conhecimento sobre as relações entre racionalidade, racionalismo e empiricismo. E, de certa maneira, a tradição fenomenológica contornava a polarização explícita, estanque, entre racionalismo e empiricismo. Mas dentro das vertentes do pensamento hegeliano, você vai ter os adeptos da fenomenologia do espírito e você vai ter os adeptos da ciência da lógica. Os adeptos da fenomenologia do espírito vão trabalhar o campo da percepção e da conceituação, e na ciência da lógica ele vai estar discutindo os sistemas filosóficos e vai estar construindo o sistema onde os conceitos se depuram. O Marx, como um bom leitor de Hegel, ele trabalha a grande obra dele dentro dos parâmetros da ciência da lógica, pegando o universal concreto, que é o conceito de mercadoria, e remontando o aparato das relações capitalistas. A tradição da psicologia e da teoria do conhecimento vai se ancorar na fenomenologia do espírito por causa da discussão do processo de percepção e do processo de conceituação. E aí, junto com os experimentos psicológicos, você tem um lastro de produção que vai estruturando esse campo de saber, mas que, de certa maneira, resvala ou para o empiricismo ou para o racionalismo. E o Bergson vai tentar estabelecer parâmetros para evitar esses ardis de você terminar numa fundamentação que vai ou se apoiar no empiricismo ou se apoiar no racionalismo. Manda pau. Bom, aí já é o Bento Prado falando dele, né? E do que ele vai contornar nessas polarizações. E ele vai se debater ao longo da obra dele, do Excessus Le Donné até o Matière Mémoire, ele vai se debater com esses, ou ser debatido por esses pensadores que ele vai se referenciar ou que vão se referenciar a ele e fazer a crítica a ele. O Hippolyte e o Sartre são posteriores a ele. Quer dizer, o Sartre escreve Imaginação ainda com Bergson vivo. Mas o Bergson morre um ano ou dois depois da publicação do Imaginação, que é onde o Sartre estabelece um campo de discordâncias razoável em cima da obra do Bergson. Nossa, eu escrevi Bergson, comi o gelo. Bom, qual é a querela principal que ele vai ter? Para evitar
a clivagem corpo-espírito, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é que ele não está no campo da teologia nem da filosofia racionalista que tinha Deus como a referência primeira. Ou seja, espírito nessa discussão é a construção conceitual sobre o campo material. Tá? Então, é essa clivagem de que ou eu estou tratando com a coisa, ou eu digo da cadeira, que é um generalizador para objetos com esse formato e com essa função. Tá? Então, ele vai dizer, ó, é o espírito da cadeira. Quando eu falo da cadeira, eu estou me referenciando ao espírito da cadeira e não ao objeto concreto. Senão eu posso falar, aquela cadeira do lado da Sônia. Quer dizer, eu estou fazendo uma referência a um objeto concreto, visível, palpável, e não fazendo uma construção sobre um campo de objetividades. Tá? Então, a primeira ressalva que a gente tinha que fazer é trabalhar o que é o conceito de espírito para não cair no vício empiricista que faz a confusão entre a objetividade no seu estado bruto e a conceituação sobre a objetividade. O Lenin, no materialismo e empírico-criticismo, ele escorrega nesse patinete e vai para o colo da matéria bruta, se degladiando conceitualmente com ele. Tá? Vamos à frente. Bom, o vício que o Bergson via no dualismo era um vício de que, à medida que ele cria a relação irreconciliável entre os campos em oposição, quem vai elaborar o conhecimento a partir de um ou de outro campo vai sempre estar fazendo a comprovação de que o seu método é o que dá conta de responder às questões do conhecimento. Então, quando ele sugere que a filosofia aborde uma nova maneira, um novo método de tratar o campo do conhecimento sem dualismo, ele vai sugerir um recomeçar, não como as paixões e epidemias, mas um esforço desde o ponto zero, forjando instrumentos para o tratamento dos novos problemas, sem opor ordem das razões cartesiana ou ordem das matérias da observação empiricista. Tá? No fundo, o que ele vai estar propondo é, de certa maneira, o que a ciência empiricista fez com a teologia no século XV, XVI e XVII. À medida que se desmonta o aparato conceitual teológico com as atribuições para o trato da materialidade mundana. Então, quando o Galileu Galilei chega para os inquisidores e fala, se vocês olharem aqui, vocês vão ver um movimento que não é explicável pela teoria que vocês defendem, é a evidência imagética de que o aparato conceitual que explicava a mudança dos astros não se sustentava para dar conta dos anéis de Saturno
dos satélites de Júpiter. E a Inquisição fala, não, isso é um tubo do demônio, nós não vamos olhar por esse buraquinho para tentar ser pervertido. Ou da maneira como o Giordano Bruno tratava o campo das experiências cotidianas, onde a presença de Deus para ele era opcional para o tratamento do processo de conhecimento dos fenômenos naturais, e que Deus não estava envolvido nisso dentro das próprias funções da natureza. Tá? E então, quando a ciência vai desmontando os dogmas que explicavam o mundo sob o ponto de vista teológico, de certa maneira, a ciência estava operando por evidências imagéticas, empíricas, de que um determinado modelo de interpretação do mundo não dava conta desses fenômenos. Tá? Não dava. Bom, o debate no século XIX se colocava em termos se o conhecimento se produzia dentro do indivíduo, na consciência dele, ou seja, como elaboração do processo racional dele, ou se o conhecimento estava posto na materialidade e que a observação é quem ia explicitar a natureza das coisas. E então, o que o Bergson propõe para entender o processo de percepção psicológica no excesso Ledonnais é isolar a exterioridade e tentar captar a duração interna da produção do conhecimento, mostrando nela o selo da liberdade do indivíduo em fazer escolhas do tipo de abordagem que ele ia fazer aos objetos de conhecimento dele, ou ao campo do conhecimento que ele abordava, limitado ao horizonte que ele tinha de ser uma subjetividade humana finita. O que o Bergson desenvolve nisso é que não sobram dados de que essa racionalidade é quem dá conta da explicação da materialidade das coisas. E ele vai dizer que não se pode tratar a filosofia do espírito ou a psicologia eminentemente dentro do indivíduo, do sujeito. Tá? Ela tem que ser tratada em outro campo. E a filosofia do espírito tem que ser entendida no interior da filosofia da natureza, como um processo de animação na natureza. Tá? Um processo que vai tentar entender os seus procedimentos e denominá-los. Explica um pouquinho mais isso, né, Batata? Porque é porque eu estou lendo outras correntes e aí eu estou querendo ver em que ponto do diálogo elas estão. Então muda o slide. Então, para ele, a solução para isso estaria no universo material como totalidade de imagens. E que isso seria o processo primário de formação da consciência, tá? E de elaboração da linguagem. Então, assim, as diversidades culturais explicam os focos. Isso não está no texto dele, isso é Batata fazendo a leitura
dessa perspectiva bergsoniana. As diversidades culturais, de certa maneira, elas explicitam essa diferença à medida que elas tematizam coisas distintas e que elas elaboram sobre o campo fenomênico que elas vivenciam. Então, para um esquimó, existem 80 palavras para explicar o conceito de neve. Porque para eles é essencial entender qual é a neve que está caindo. Que ele pode, se ele pode ficar pescando numa boa, ou se ele vai morrer de qualquer jeito, saca? E então, para um índio na Amazônia, a neve é bolhufas. No entanto, se ele não entender o campo da natureza vegetal onde ele está inserido, ele vai sofrer o mesmo problema do esquimó com a sua neve. A gente aqui é conceito de delação premiada. Isso, conceito de delação premiada, elaborado no Brasil, é adaptado às condições do golpe. E a leitura do Amazônia. Então, assim, o que ele propõe é que não dá para considerar o sujeito divorciado do objeto, porque o campo de constituição do sujeito está vinculado aos objetos com os quais ele se relaciona, com os quais ele se sensibiliza. Para ver se eu entendo, introduzindo um pensamento aqui. Seria como dizer que matéria não é a questão física, mas matéria é aquilo que é produto. Aquilo que a gente pode chamar de matéria que é o produto do trabalho. Essa dimensão material. É o produto da relação que você estabelece com ele, quer seja o trabalho, quer seja a manipulação. A praxis. A praxis. Isso. Embora praxis e trabalho não está na concepção dele. Hã? Olha o trabalho como praxis e trabalho. Praxis está Então, fora mas do mundo. Dentro da conceituação que ele trabalha, quer dizer, uma das minhas intenções nessa exposição é desmontar as discordâncias em torno de conceitos, tá? Então, nós vamos trabalhar a questão da visão de mundo, que a gente pode chamar de ideologia, os kantianos vão chamar de visão de mundo, o Foucault vai chamar de vontade de saber, quer dizer, cada vertente da filosofia vai ter uma construção que elas vão ter diferenças internas na sua elaboração para dar conta de um aparato racional de explicação da materialidade, aonde as culturas ou os grupos sociais se referenciam. Aquilo que ele falou de animar a natureza, não é que os sentidos estão ali presentes na natureza, mas é que na medida em que o ser humano lida com a natureza, ele atribui sentido a isso. Isso. Quer dizer, o que ele diz é que assim, a matéria tem um espírito, mas é um espírito fixo da sua materialidade. Quer dizer, ela não conceitua o que ela é. O processo de conceituação é estabelecido por quem elabora a linguagem. Quer dizer, o animal tem uma espiritualidade que é diferente da espiritualidade da pedra bruta, porque, enfim, ele tem uma percepção, ele se conduz pelo campo de percepções dele e que ele valora.
Ele sabe entender se ele está sendo ameaçado ou não. Tá? E se compõe nesse campo objetivo para operar a sua sobrevivência. Então, o que ele propõe como espírito é que esse espírito parte do interior da consciência para buscar suas raízes na exterioridade. É o psicológico se projetando para fora da consciência. E a sensação vai ser o mecanismo que projeta a consciência para fora de si. Ou seja, à medida que eu percebo um campo material que me oferece respostas distintas, a minha reação vai ser distinta a essa variedade que o campo material me oferece. E é aí que eu vou elaborar o processo de percepção. Porque no processo de sensação, eu não tenho a elaboração conceitual em cima. Tá? Mas aí é um processo individual? Isso, vamos chegar lá. Quer dizer, o que ele propõe? Essa primeira etapa do processo de assimilação do impulso que chegou no ser, ela é a primeira etapa da dialética que parte de uma ideia de ser e vai compondo de forma abstrata, uma forma abstrata de existência e checando essa existência concreta que vai elaborar o processo perceptivo dele. Então, eu pressuponho que isso seja uma cadeira e à medida que eu me aproprio dela e consigo ver que ela vai me aguentar e que ela não é um gato, porque enfim eles têm 4 pernas da mesma maneira, e eu vou confirmar a minha ideia de ser, contrapondo essa abstração à concretude do objeto que eu vou manipular e vou confirmá-lo como cadeira. Tá? Isso, para ele e para o Hegel, é o processo de percepção. Ou seja, no processo de sensação eu não tenho valoração e não tenho um posicionamento cognitivo a respeito. Eu só elaboro o posicionamento cognitivo quando eu checo isso com outras imagens que eu tenho acumuladas. Tá? Então, o Bergson vai falar, o princípio do processo cognitivo está na coleção de imagens que referenciam primariamente esse processo. Tá? Quer da criança que aprende a falar mamãe, mamá e a mesma coisa, tá? E o universo da proximidade dele dela é o seio da mãe e a própria mãe, enquanto provedora de calor, de leite, de afeto e de suprir as demandas básicas. Então, nesse processo cognitivo, você vai elaborando a sua linguagem, se apropriando dessa materialidade, checando sempre a sua ideia prévia e colocando-a em ação nessa primeira etapa dialética do processo cognitivo. Tá? Então, nesse processo eu faço o desdobramento simbólico da ideia, confirmando-a ou diversificando, que leva o esquimó até as 80 palavras, e constituindo uma noção de ideia pura, que vai ser o genérico que vai dizer que isso é cadeira, que
que avermelhinha a cadeira e que, enfim, a poltrona é uma cadeira e que vai me dando um campo de similitudes que recobrem a ideia pura da cadeira, tá? E que isso é permitido através da consciência que eu vou elaborando enquanto alguém que age sobre o mundo e vai criando uma intelectualização do processo que eu vivencio, tá? Nesse checar das ideias e fazendo a reflexão dessa reflexão um processo de ordenamento racional, tá? Criando uma ideia de universalidade que, enfim, dá conta do campo ambiental que eu vivencio. Tá? Então, esse ordenamento racional é o que a gente poderia começar a chamar de visão de mundo, de ideologia, de vontade de saber no trato com o universo, o que nos cerca. Manda bala. E aí, para ele, esse campo de imagens, além de ser um constituidor primitivo da subjetividade e da objetividade, ele é o lugar onde a memória opera para fazer a organização desse sistema. Tá? E aí, para ele, o principal elemento desse processo é a criação das séries de referenciação de um certo campo fenomênico. Tá? E para ele, é essa maneira de fazer com que a série, com que a abordagem cognitiva não se dê bipartida entre sujeito e objeto. Porque a série é produzida pelos sujeitos no trato com os objetos, tá? No campo da praxis, ou no campo da experiência. E aí ele vai falar, olha, o perigo de eu justapor a isso uma elaboração teórica fechada de interpretação do mundo é que o meu processo de conhecimento vire um processo de confirmações de hipóteses a partir das minhas preferências teóricas. Porque aí eu vou recortar na série aquilo que confirma o que eu quero inferir. Tá? E ele vai dizer, o empiricista que vai lá e fala, olha, essas coisas dispersas aqui tem nexo, e trata do nexo como um elemento que ele escolhe qual é a referência que vai dar nexo, ele vai falar, esse não disse qual é a ordem racional que orienta a visão dele, mas ele, no olhar, estabelece esse procedimento de maneira não dita. Tá? Então, assim, para a nossa discussão, quer dizer, o conceito de série que aparece aí é o conceito que vai ser o organizador do campo imagético, para usar o
termo dele, campo imagético relevante para aquele sujeito, para aquele coletivo, para aquela sociedade que constrói esse tipo de referenciação. Batata. Tu pode entender que ele fala de imagem como representação da realidade, é isso? Isso é o desfecho. Quer dizer, o que ele está falando? No fundo, desde o começo, ele está falando, olha, as imagens são a presença que se estabelece de maneira evidente no processo sensorial. Tá? Então, eu não tenho como, a não ser que eu corte meu nervo óptico, eu não tenho como não perceber essas estruturas. Tá? Imagem não é só registro de um índice sobre uma superfície. Estou perguntando, é isso. Imagem é, nesse conceito, tudo aquilo que hoje está passando pelo meu nervo óptico, pelo meu corpo, e eu estou processando como informação. No caso de um cego, por exemplo, de uma pessoa cega, isso seria metafórico no sentido de que ele vai construindo imagens mentais daquilo que é escrito para ele? Por exemplo, uma música pode constituir uma Quer dizer, o imagem são, para ele não é significação visual. são elementos sensoriais captados. Tá? É uma representação mental. Isso. O que ele vai insistir é que o campo visual é um campo que é mais imperativo dentro desse processo. Tá? Porque diferente porque ele te dá a possibilidade de acesso a um universo mais amplo do que o campo sonoro, do que o campo tátil ou gustativo. Tá? Mas, a princípio, ele não está descartando outros elementos sensoriais como imagens possíveis do processo de conhecimento. Tá? Só uma pergunta assim, Neto, como nós trabalharemos, quando você vai chegar no final da exposição, a gente vai colocando as polêmicas, dúvidas, no curso, nós esperamos no final da exposição, porque havia vários pontos que eu tenho divergências, concordâncias. Eu acho que eu podia deixar no final. Não, eu vou, coloca que a gente faz porque senão a gente não, porque eu que não conheço, não vou entender o pensamento. Mas se eu tiver uma dúvida, eu não entendi, aí eu tenho que pensar, bom, agora, para mim não tinha ficado claro se imagem era a imagem enquanto objeto também, né? Ou como essa conjunto de informações que ele está chamando a mim. Não, ele concentra Eu já entendi, principalmente no imagético, mas ele está falando do imagético enquanto sensorial, tá? E enquanto processo de apropriação do campo de vivência. Só uma dúvida também, só entre aspas, aí significa isso é extraído do Bergson ou extraído da interpretação do Bento Prado? Só uma dúvida. Não, isso é Bergson. Eu não pus, normalmente eu estou pondo a referência. Quando tem MM, é o matéria e memória, o uso do excesso Ledonner, então eu pus em cima o que era dele. Tá? Mas isso aí é o matéria e memória. Se vocês quiserem, depois eu dou a referência bonitinha.
E Quebramos. Não, ou seja, aqui ele deixa explícito que a origem do processo cognitivo está nas relações que se dão com o corpo do sujeito envolvido no processo. Tá? E ele vai ponderar coisas como, eu não sei se eu vou explicitar isso, passa o outro slide para eu ver, Ju. Isso, está entre esses dois. Quer dizer, o que é o corpo para ele dentro da intenção de não fazer a clivagem de sujeito e objeto. Quer dizer, o corpo para ele é exatamente o objeto que compõe a possibilidade de interação cognitiva dele, porque ele pode olhar o corpo como objeto e ele pode sentir o corpo como motor da sua ação e como subjetividade que estabelece a capacidade de ação dele no processo de apropriação do que ele está se relacionando. Tá? E, então, ele é um elemento ativo dentro desse campo do movimento das imagens. Então, se de repente eu vir alguma pessoa passando ali no corredor, saca? Eu posso ter uma reação meio estapafúrdia, de tomar atitudes drásticas e tal. E vocês vão falar, mas por que isso? Porque o meu campo de composições de imagens me estabeleceu essa indeterminação não previsível do que poderia ser esperado da minha ação. Tá? E, então, esse corpo, que é o elemento processador da apropriação da materialidade subjacente, ele é o corpo que se vê como objeto também. Tá? Ou seja, qualquer mudança conceitual, primeiro teria que passar pela experiência do corpo, para que se pudesse ser introduzido ao auditivo. Senão a gente estaria sempre trabalhando no mesmo campo de investimento. Posso agregar uma coisa? Eu não quero fazer O Manolito comeu já? Não era para comer, viu? É para esperar amadurecer. Só estou tentando entender se eu entendi. Então, fala, Sônia. O objeto passou aqui e atrapalhou isso tudo. Desculpe, mas eu preciso atender o gabinete. Só por essa. Mas é isso, para que se transforme o campo das representações, dos conceitos, é preciso que tenha uma nova experiência de ADP para que possa elaborar. Não, essa experiência pode ser uma experiência intelectual, onde ele faça a revisão a partir da observação de um certo campo de fenômenos que não tinha, que é o tal do novo que ele apresentou. Quer dizer, se o golpe se consolida, sabe? A gente tem que fazer a revisão daquelas crenças que a gente tinha que o sistema poderia ser democrático. A Juliana havia perguntado se era isso. Primeiro, a experiência, o conhecimento, ele se dá
pelo que eu entendi, ver se eu entendi corretamente, essa separação não existe. A experiência corporal, ela já é a instauração de um conceito, é isso? Não existe aprender com o corpo, sistematizar com uma outra esfera e o conceito, aprendizado, conhecimento, e aí palavras minhas que não li o texto, né, se dá. Na experiência corporal, na esfera corporal, na sensorialidade, é que já se instaura o conhecimento. Não. Você tem o tal do processo das etapas da dialética do conhecimento, quer dizer, na esfera da percepção, para eu entender o que é o objeto, é um primeiro momento, ou seja, eu tenho a minha carga de informações sobre o meu campo de imagens, de informações que me diz, ó, isso parece uma cadeira. Agora, a minha manipulação da cadeira vai confirmar ou não que era uma cadeira, tá? Ou se eu preciso arrumar um outro nome e dizer, não, é uma diferenciação, isso é uma poltrona, não é uma cadeira. Aí se é uma poltrona Berger, é uma poltrona não sei o quê, e aí a cultura vai elaborando o processo de diferenciação conceitual que dá conta de um campo objetivo com o mesmo caráter. No entanto, pelo que eu leio ali, o corpo é o mediador desse processo. Isso, o corpo enquanto cérebro, inclusive. Enquanto capacidade de reflexão e enquanto tudo. Quer dizer, você não para de pensar quando você está correndo, sabe? Mas nem sempre quando você está correndo você vai pensar sobre a porra do conceito de imagem na presença e na representação, sabe? Quer dizer, isso não precisa ser concomitante ao ato. Enquanto eu estou pintando, eu não preciso estar formulando toda a armadura da obra, sabe? Enquanto eu estou lixando a rebimboca da parafuseta do motor, eu não preciso ter claro todo o funcionamento do motor e elaborar em cima. Ele vai na linha do Merleau-Ponty? Ele é um ancestral do Merleau-Ponty e tem fluxos filosóficos que vão circular entre os dois. Só assim, tentando debater entre os nossos tempos, isso não pode cair no limite a um certo... Porque o corpo não está isolado no universo, o corpo está no mundo, está na sociedade e tem a sua história. É uma história coletiva, uma história social. Quando você cai no limite dessa interpretação, não pode cair num certo idealismo subjetivista, porque aí eu tenho vários exemplos, cadeira, neve, não é porque não tem várias interpretações sobre a neve que a neve não existe, tem que ter uma objetividade que possa ser mensurada através da ciência. Estou falando palavra, coisa que mostra tem várias interpretações sobre a neve, não tem nenhuma. Não é porque não tem nenhuma que a neve não existe objetivamente, pode ser medida, pode ser calculada, pode ser uma teoria sobre a neve, pode ser criar instrumentos que protejam da neve a partir da constatação. Então, essa, de maneira que até agora, não sei como concluir, não pode conduzir a uma tendência a negar a objetividade, a existência ainda que seja relativa, mas na verdade. Não, porque cada um interpreta o processo... A partir das suas impressões, você generalizar para a teoria, você conclui que pode ter várias verdades, né? Todas as verdades são válidas, a do índio é válida, a do esquimó é válida, a do cientista também é válida, então, portanto, você pegou uma referência sobre a conceituação de neve, ou de cadeira. Uma dúvida. Não, perfeito. Agora, eu acho que é isso aí. Esse corpo que ele está falando, não precisa ser o corpo físico. Ele pode ser o corpo coletivo. À medida que, no processo de apreensão da realidade, você se reconheça
enquanto um corpo coletivo. Tá? Mas também o fato de Porque que esse processo... o campo das imagens, ele já é pré-existente ao meu corpo. Quando eu nasci, o campo das imagens já estava. E eu fui introduzida nesse campo, e eu aprendi esse campo, e é com esse campo que o meu corpo, situado de mulher, que é branca, que é isso, que é aquilo, sul-americana, brasileira, mineira, vai se relacionar com todos esses universos. Isso. É isso. Ou seja, o debate que ele faz para dentro da psicologia é esse. O debate que ele faz para a discussão da história é de que as imagens, elas existem previamente aos agentes cognitivos. Quer dizer, as imagens estão postas. Quando o agente chega, ele, indivíduo, isolado ou coletivo, ele vai se deparar com esse campo de imagens e vai estabelecer um processo de apropriação. Tá? Quer dizer, então, o que a cultura elabora, seja ela científica ou seja ela uma cultura das razões práticas, ela elabora em cima daquilo que ela vivenciou desse processo. Então, a cultura esquimó sabe que, dependendo do termo que usa para neve, tem que fazer o iglu e entrar para dentro, sabe? Senão, quando solta. Está lá o Kurosawa no... Queria voltar um pouquinho para trás, principalmente em cima da colocação inicial que me deu a impressão, assim, numa colocação inicial dela, que você estava falando em representação do corpo, mente, corpo, um pouco do ali, que me parece que assim, a coisa que fundamentalmente ele está falando, não é isso que eu estou falando, né? E eu fiquei assim, um pouco que eu consegui, né, captar no texto, essa centralidade ou primariedade da questão da sensação, né? Que ele fala, ainda não é percepção, a sensação. E tem um momento do texto que o Bento Prado falando que a sensação é o ponto de contato, não sei se é bem esse o termo, entre a subjetividade e a objetividade, entre o sujeito e o objeto. É a sensação que é o ponto de... É aí que se encontra, não é a memória, não é a intelecção, não é a percepção, é a sensação. Esse é o ponto de partida. Nesse sentido, assim, eu diria assim, que ele é muito materialista, né? Em certo sentido, porque ele está vendo o corpo, né, como uma ferramenta da mente. Né? O corpo, digamos assim, olhando desse lado, o corpo faz parte da mente, nesse sentido, né? Do ponto de vista de sensação. Quer dizer, que o instrumento de sensação é o corpo todo, né? O tato, o olfato, o ouvido, a visão, enfim. Né? Então, me parece que ele pega, nesse primeiro momento, né, nessa primeira etapa desse processo de sujeito e objeto, ele está sendo bem, assim, bem materialista, até ao contrário, é uma coisa bem, começa no corpo, e a sensação é o ponto de partida. Não, e essa é a questão que a Juliana colocou, a criança, quando nasce, ela está inserida num meio, num campo social, numa cultura, quer dizer, isso é o que vai organizar o processo sensitivo dela enquanto um processo perceptivo. E aí, isso é o que vai trazer para ela uma ideia de ser que ela vai ter que checar a cada instante. Quando a mãe fala, não enfie o dedo na tomada. Agora, o que não enfia, aí ela vai enfia o grampo na tomada e toma um choque. Tomei várias. Isso. Quer dizer, então, é essa evidência sensitiva que fala, não quero mais pôr o dedo na tomada, passa longe da tomada, porque é um campo de sensações desagradáveis. Ô Bates, mas aí o caso é que os pontos cegos a gente nunca consegue perceber. Tipo, o que é óbvio pra gente é justamente aquilo que limita todas as percepções. Então, de dentro dessa cultura é quase impossível perceber as ideologias, aquilo que... Isso. Então, por isso que ele vai propor uma terapia para investigadores. Acabou?
Não. Você não fez tudo? Fiz, tem 10. Que isso? Esse é o 10. É o 10? É. Põe no 9 de volta, então. Não, eu não fiz tudo. E eu parei a 1h30 para almoçar e sair correndo. Meia falta pra você. Vai pegar, exatamente. Então, tem um. Ah, vocês esperam um minutinho que todo mundo tem que calma. Meia apresentação. Peraí, Bax. Estou esperando. Tem que fazer uma matéria de memória. Tem que pôr matéria de memória, tem que ir para a fonte. Não, a semana Eu foi. queria ter curiosidade aqui. A semana foi problemática. Exatamente no campo da percepção. Isso. Aham. Não, no campo das racionalidades constituídas que fazem das hipóteses teses, sabe? E tem uma passagem dele, quando ele fala da relação entre a ciência e a filosofia, que, de certa maneira, ele vai trabalhar essa questão do perdi o termo. A questão do método de abordagem ao processo cognitivo, quando ele diz do abandonar os referenciais teóricos e fazer a compilação das séries, a descrição dos objetos ou das imagens. Chamo de matéria, na página 115 da revista, chamo de matéria o conjunto de todas as imagens e de percepção da matéria. Essas mesmas imagens reportadas à ação possível de uma certa imagem determinada, que é o meu Deixar corpo. o corpo como imagem, né? Como ser corpo. Isso, porque é a maneira como é possível a passagem da subjetividade para a objetividade, é a objetificação do corpo e a subjetivização do campo de objetos que você se apropria. Nesse processo, ele tem uma passagem aqui interessante que eu usava nos meus cursos de metodologia. Eu fazia um ditado dos alunos, que era para eles prestarem atenção no que estava sendo, porque se eu escrevesse na lousa, eles não iam se ater e nem ler com cuidado. Então eu fazia o ditado. Mas aí vou esperar a Juliana. Quer dizer, dentro do debate dele com o Sartre, com o Lachelier, com os espiritualistas franceses, quer dizer, ele vai desmontando, ou Bergson ou Bento
sustentado no Bergson, eles vão desmontando os sapos que pregam nele de ou empiricista, ou racionalista, ou subjetivista, ou objetivista. Quer dizer, o livro, o interessante desse texto é porque ele vai fazendo uma grande bordadura de como esse debate atravessou a história da filosofia, a história da psicologia. Tá? E que eu acho que ela, assim, quando a gente chega na noção de discurso do Foucault, enquanto um campo de construções em cima de situações vivenciadas ou observadas, não é aquilo que os pós-modernos colocam na pauta. O Foucault, o discurso para ele é um negócio que se acumula institucionalmente e que é passado por um crivo social através de todo o seu processo de construção para virar uma matriz de interpretação das relações existentes, homem-natureza, homem-homem, enfim, ordenamentos sociais e o escambau. Tá? Então, assim, esse tipo de elaboração que o Bergson constrói para dizer, olha, tem um processo de elaboração de um verismo, de um campo de verossimilhança dentro dos ordenamentos sociais, que tem que ser entendido sem reduzir como determinação de algum processo que não é o da produção do conhecimento, ou como espontaneidade, sabe, como um negócio que aparece sem ter referências. Tá? Então, meio que ter claro esse processo de construção, quer dizer, é o que incorpora. E aí, vamos lá, o Joaquim volta? Não sei. O Danilo está subindo. Tá, então eu espero o Danilo. Alfred Schultz. Quem? Alfred Schultz. Eu descobri uns 2 anos, assim, eu nunca tinha ouvido falar, descobri por acaso. Tem até o livro dele, dos anos 70, começo dos anos 80, Lazar. Né? Esse cara, ele foi bergsoniano depois, né? Ele escreveu muita coisa na linha do Bergson. Depois ele trabalhou com Russell, né? Fenomenologia, e aí ele acabou fazendo esse conhecido, até esse livro dele, isso aí, ele faz uma fusão do Russell da fenomenologia com o Weber. Então ele monta os fundamentos de uma sociologia weberiana, mas lendo através da fenomenologia. Ele faz uma série de categorias coletivas mesmo, né? O entendimento do indivíduo para o coletivo. Historicizar o sujeito. Mas eu diria até assim, ontologia coletiva, social, sociológica mesmo. Então, por exemplo, essa coisa da série vira tipo, né? Que o Weber fala em tipo e o Russell fala em tipo, né? Então ele constrói uma tipificação do social. Então, cadeira, a casa, o Estado, enfim, são tipificações que são produzidas coletivamente, enfim, cara, bem interessante. Né? Não.
Eu Não tenho nunca tinha ouvido referência dele. Eu achei uma vez no Bourdieu também faz uma referência para ele, mas pouquíssimos assim. E tem em português o cara. Muito interessante. Lembra muito essa discussão, só que ele faz bem encaixando numa discussão sociológica mesmo. Volta ele recorre dele, trazer essa categoria de sociologia mesmo. Né? Bem interessante. Esse trecho aqui que eu vou ler todo o itinerário de matéria e memória é organizado em função desse propósito essencial. A sua estrutura é determinada pela necessidade de passar pela análise dos fatos na fundamentação da tese metafísica, que é a conclusão do livro. Mas, se a análise dos fatos oferecidos pela psicofisiologia preparam, assim, a análise propriamente metafísica, o exame desses fatos deve ser, ele próprio, preparado por sua vez. Se existe essa exigência, é porque o pensamento científico é levado a uma discutível leitura dos fatos que seleciona. Que é aquilo que eu falei, as vertentes empiricistas, você pode fazer uma escolha de fatos sem deixar claro o que é que orienta esse tipo de escolha. Se eu vou fazer uma pesquisa de opinião, as perguntas, quer dizer, são um elemento definidor do campo de respostas. E se existe essa exigência, é porque o pensamento científico é levado a uma discutível leitura dos fatos que seleciona. Entre a ciência e a tradição metafísica, estabelece-se uma certa cumplicidade inconsciente que faz com que elas se amparem reciprocamente. Ambas são alimentadas pelos mesmos preconceitos. Ambas fundam-se em teses metafísicas inconfessas e inconscientes. Quando a filosofia pretende apoiar essa tese paralelista sobre os dados da ciência, ela comete um verdadeiro círculo vicioso, pois se a ciência interpreta a solidariedade, que é um fato, no sentido do paralelismo, que é uma hipótese, e uma hipótese bem pouco inteligível, é, consciente ou inconscientemente, por razões de ordem filosófica. Tanto o filósofo como o cientista são vítimas da confusão entre o que deve ser explicado e a explicação, que o envolve como uma vegetação parasitária. Não é que haja uma adequação exaustiva do conhecimento que não deixa nenhum hiato entre a explicação e o explicado. É a inércia do hábito que, sob a forma de associação, torna a consciência cega para a distância entre o que é dado e a sua interpretação subjetiva, tornando indissolúveis os laços com que a tradição os atou. Aí, o que ele propõe enquanto método? Os fatos não se dão de maneira pura, mas já envoltos em um sistema interpretativo, já lidos no sentido da metafísica tradicional que, idealista ou realista, é sempre a mesma em seus fundamentos. Aí ele vem com a metodologia. É preciso olhar esses fatos como se fosse pela primeira vez, fazendo com que eles se organizem espontaneamente e autonomamente em séries, cuja coesão venha deles mesmos e não de nossas preferências teóricas. Para evitar uma ingenuidade em seu uso dos dados da ciência, o filósofo deve multiplicar sua ingenuidade, tornando-a intencional e sistemática. Essa ingenuidade de segundo grau é o único recurso contra a metafísica ingênua, que se esconde nas hipóteses
que nem ele, o filósofo, nem o cientista já sabem distinguir dos próprios fatos. Enfim, a proposição que ele faz é uma proposição da segunda etapa da dialética, onde a armadura interpretativa tem que ser posta em xeque o tempo todo, e que ela não pode ser o elemento definidor do processo de coleta de dados, tá? No processo de organização das séries. Me parece que é insistir um pouco nesse trabalho entre o sujeito e o objeto. De forma que ele possa, digamos assim, voltar a meio que deixar um pouquinho, suspender suas próprias categorias para olhar o que dizem os objetos. Seria mais ou menos isso, por meio do seu corpo e tal, da sua relação com o objeto. Da praxis. Ok, mas aí... Aí ele cai nas teses do Marx sobre o Feuerbach. Na quinta, que o Marx diz que é pura escolástica a elaboração de um conhecimento que não busca a sua inferência dentro do campo da prática histórica, e que, enfim, a última que, enfim, conhecimento, a sociedade está aí, é cognoscível, mas cabe transformá-la. Tá? Ou seja, que o conhecimento tem que ser o motor desse processo de orientação da prática. Orientação. Mas nesse momento da consciência ou do pensamento filosófico dele, a ideia de sujeito ainda é uma ideia de um sujeito, é o mundo. Não, porque ele propõe... Não estou dizendo indivíduo. Isso. Mas o sujeito como o sujeito. Não é o sujeito psicológico. Não, sujeito social, mas é o quê? O branco europeu, é isso. Não, Porque pode ser o esquimó. Sério que naquela época o esquimó já tinha direito a pensar, Batata? Ou ele era só o objeto do antropólogo que ia lá e descrever as 80 palavras, traduzir como neve? Só essa frase, acho que ela sintetiza bem sobre a polêmica lá. Primeiro, os fatos não se dão em melhor coisa, isso é óbvio. Né? Tem que sobre isso. Eles são dos positivistas, assim, que posso ter essa visão. Né? Mas já envolto por um sistema interpretativo. Concordo 100%. O que é minha dúvida? Todos os fatos são sempre envoltos por sistema interpretativo. Portanto, isso é algo insuperável. Essa ideia de ser superada, né? Olhando os fatos como se fosse pela primeira vez, fazendo com que eles se organizem espontaneamente, autonomamente em séries, isso parece também um relativismo. A minha questão veio por aí também. Assim, eu concordo plenamente. Os fatos podem se organizarem espontaneamente, autonomamente em séries, abrindo mão do sistema interpretativo. Faz parte da. Isso é uma coisa, né? Essa constatação. Segundo, esses sistemas interpretativos. Alguns deles podem ser nos instrumentalizar mais para conhecer a realidade, ou todos eles têm o mesmo estatuto ontológico. Não é um problema, né? Eu acho que todos os fatos podem ser interpretados, são interpretados e tem um sistema de interpretação. Mas eu acho que isso é absoluto. Mas alguns sistemas nos ajudam a compreender mais o objeto.
Portanto, aí você rompe com o relativismo. Então, tem várias interpretações, mas eu acredito que algumas delas podem nos aproximar mais do objeto. Ao fazer isso, você rompe valores. tem escala de valores e tem algumas interpretações, porque tem alguns autores que não, que entram com a modernidade, no relativismo. Tem várias interpretações, então todas elas são válidas dependendo das condições que são elaboradas. A interpretação religiosa que impediu o Galileu de usar é uma interpretação do mundo também, válida, explicável, justificadora de uma realidade, também tem toda uma. E o do Galileu era outra, né? Então tem dois tipos de sistema interpretativo, se contrapondo, e um deles, eu acredito que seja o mais correto para interpretar o mundo daquele tempo. Mas me parece que ali ele não está nem falando de choque entre diferentes visões de mundo. Me parece até que, tipo, existe a visão de mundo e ela só vai evoluir se a gente suspender isso um pouco Então, isso aí, e se bater com a realidade até ela se transformar e nos dizer alguma coisa. Mas isso é muito pouco. Eu não conheço, pode ser que esteja ficando um parágrafo, pode também distorcer o pensamento do autor. No leitura desse parágrafo, a impressão, como a Juliana falou, que os fatos possam espontaneamente ser organizados independente da sistema interpretativo sobre eles. Que nega o que você começou, o que você argumentou todo momento que... Nessa linha, é como se os fatos não se dão de maneira pura, mas as séries se dão de maneira pura, porque elas por si se organizam. Usar esses objetos. Tá? Mas elas não vêm dos objetos. Isso, elas não vêm dos objetos, mas elas vêm de um ordenamento estabelecido que compôs esses objetos. Tá? Então você pode ver que tem a tumba do cidadão, que é cheia de ouro, e tem a tumba do cidadão que tem os seus objetos domésticos. Ok. Aí, E você tem o campo da cidade soterrada, que tem acesso a água e esgoto, a banho público, escambau. Tem um campo que não tem. Mas o arqueólogo sempre vai projetar seus sentidos e vai ler a partir Com dos certeza. Deixa eu dar um exemplo concreto. Vou dar um exemplo concreto que é o seguinte. Outro dia eu li um artigo, acho que é de um peruano, o nome dele é Choquehuanca, e ele questionando as interpretações que eram feitas a respeito do Império Inca, no Chile, no Peru, que equipararam, né, a dominação inca ou o sistema inca ao sistema romano, outros modelos europeus, sendo que ali tinha outros princípios epistemológicos e organizacionais e que foi lido da mesma forma como se fosse um paralelo. Quer dizer, não eram os fatos que trouxeram a leitura e só poderiam ser interpretados por quem tivesse aquela chave de leitura e ainda conservasse por resíduos aqueles fundamentos epistemológicos, né, fundamentos relacionais, formas de ver um universo que não eram os europeus. Então, quer dizer, por mais que os europeus dessem para isso aqui era mais poderoso do que esse, mas a leitura que eles fizeram no final acabou sendo a leitura do europeu e não... Mas de repente você pode voltar à série livre desse modelo de interpretação. Mas só foi possível ler aquilo de outra forma porque era um outro sujeito com outro sistema de pensamento, outra referência. Claro. Porque E vai ter aí qual é o lance? Quer dizer, é a tal da terceira etapa da dialética, onde os modelos vão ser postos em xeque. Sim. Mas ali ele não está dizendo nem que existem 2, 3 modelos ou infinitos modelos a serem postos em xeque. Ali. Não, ali não é ele que está dizendo, ali sou eu que reduzi o lance para fazer aparecer a discussão da série. Ali está explícito o sistema interpretativo pelo qual o Batata... Não,
isso é um destaque, a citação é ipsis literis, mas é no campo da segunda etapa da dialética. Quer dizer, porque se você está no campo da percepção, é uma coisa. Se você está no campo da racionalização e da organização dos modelos de interpretação, é outra coisa. A terceira etapa é a crítica dos modelos, sabe? E então é você checar a compatibilidade dessas macrointerpretações existentes com os elementos de evidência que você consegue recolher. Tá? Os fenomenológicos, pelo que eu entendo rasamente, meu conhecimento sobre isso, vão conduzir ou vão resultar nessa interpretação de que o conhecimento se produz no diálogo. É isso. Porque você tem uma interpretação aqui, você tem outro campo de interpretação ali, você tem as formações discursivas e você, para chegar numa verdade, você vai colocar elas em diálogo. É por aí. Não, o dialogismo está referenciado no campo da fenomenologia, nem todos vão ser dialógicos, mas está referenciado. E como é que isso daí chega lá no pós-moderno, no ponto que o Augusto falou, tudo vale a mesma coisa? Não, aí eu acho que são más leituras da obra do Foucault, do Deleuze, é o trabalho do Derrida, enfim, é um estruturalismo que perde a noção e... Do Derrida para frente, né? Isso. Enfim, porque você vai querer debater autocena ou outra? Não, autocena nem vamos entrar. Não, mas sabe o que eu sinto dificuldade? Eu estava falando aqui do Schultz, né? Que ele pega o Russo, ele pega o Weber está mais dentro do meu universo de conhecimento, de vivência, de leitura, né? Mais de sociologia e tal. E fui assim, pegando um pouquinho, ele pega também muito assim, por cima, muito levemente também, um pouquinho Bergson, né? Mas assim, eu sinto uma dificuldade de pegar esse texto filosófico, né, e tentar trazer muito diretamente para essas questões que a gente colocou aqui, que vocês colocaram, que a gente coloca aqui, né, o coletivo, essa coisa de ideologia, eu não sei se o Bergson chega a trabalhar com isso mais diretamente, com esses objetos, né, sociais, assim, no sentido bem mais claros, né, clarificados como objetos sociais, que nem o Weber trabalha, o Russo parece que entra um pouquinho, mas eu também não entendo o suficiente. Então, eu sinto um pouco assim também que a gente patina um pouco na discussão, porque os caras estão faltando um nível de abstração, né, que está bem, mas que necessariamente não quer dizer que é menos concreto, né, até do que o social, né? Quando ele está falando de sensação, eu consegui pegar, eu achei muito interessante essa questão de colocar, né, até eu mencionei essa coisa da sensação, o acesso da mente à objetividade, né, do mental, do espírito, enfim, é pela sensação, não tem outra, é através da sensação que a mente se relaciona com a objetividade. Não tem outro caminho, né? Então, e aí ele constrói, né, esse caminho, ele mostra esse caminho da sensação até o pensamento puro, até o universal, né? Ele propõe pelo menos uma, né? Mas enfim, agora centrar isso para categorias sociais, ideologia, acho um pouco, não sei, quer dizer, aí eu não conheço o Bergson, mas um pouco que eu vi de citação dele, um pouco assim, não dá para pegar e jogar, assim, tentar resolver essas questões que a gente colocou, assim, né? Talvez com o Bergson, porque ele é final 19, começo do 20, né? Ele vive até 41. Uma matéria memória de quando? Ele morre na guerra. Ele morre com 80, quase 90. A matéria de memória de que ano é? É de 1896. Ah, é 19.
Ele tinha 37 anos quando ele escreve. Bem. Muito ópio na cabeça, Hã? fala a verdade. Né? Muito o quê? Muito ópio na Se ele cabeça. tivesse qualquer escrever essas viagens, ele ficava muito só. Então, eu acho que assim, Concordo com o que eu estou ouvindo. A tese que ele apresenta. O grau de abstração que ele trata, mas isso não é neutro também da ciência, né? A opção que ele faz. No fim do século XIX, no auge da crise capitalista, quando todos se voltam para analisar a sociedade, ele se volta para a teoria do conhecimento, com essa vertente. Acho que eu também concordo com você, eu não conheço muito o Bergson, pouca coisa. Mas não posso fazer nenhuma correndo do Weber, do Durkheim, do Marx, se extrai para análise da sociedade. Eu acho que ele se construiu uma teoria social com o Bergson. então, mas A parte do corpo, Agora, eu da acho relação. essa questão. Até ter conhecimento, sim, ter conhecimento, demora tudo bem. Mas ele está batendo, pelo que eu entendi, que ele bate no positivismo, que era, né? Que é interessante. Dominante, né? Eu acho que é um predecessor de uma discussão. Talvez tenha muito a ver com o campo da arte, né? Eu já vi muitas aplicações aí na arte, aplicação que basicamente não é a linha que eu concordo, do tipo, em relação a desenho de observação, em que a pessoa tem que se livrar de conceitos e olhar e até captar a essência da coisa que está ali, eu acho meio uma furada isso daí. Mas, se a gente for pensar, por exemplo, que no campo das artes, por exemplo, o que surge dos impressionistas, que é um pouco da sensação mesmo, do olho, sabe? E engraçado que é num momento em que a revolução industrial vai domesticando o corpo do trabalhador, eu acho interessante pensar isso, sabe? Eu acho que pode ter sido um respiro naquele momento, dentro de um contexto muito, muito fechado ali no centro da Europa, assim, meio elitista, assim, sabe? De retorno ao corpo que não estava dado para todo mundo. ele está trabalhando dentro de um debate da filosofia e da psicologia. Quer dizer, não é uma cultura militante, não é uma produção de interpretação da sociedade, mas enquanto interpretação dos processos de conhecimento, ele é o cara que põe na mesa a discussão da memória, e a memória enquanto um elemento de constituição de identidade social. O primeiro, né? O primeiro. E, então, que essa identidade social a gente pode chamar de ideologia. Tá? E a minha sugestão, não para já, mas para os desdobramentos dessa nossa atividade, é da gente pegar uma velha memória. E o Bento Prado conta uma historinha aqui que ele fez um curso na França, nessa atividade dele, intelectual, com o Hippolyte, que era sobre o primeiro capítulo do Matéria e Memória. O assunto do curso era o primeiro capítulo. O curso inteiro. Então... Vale a pena até marcar também na próxima, continuar com a rodada, que a gente entra concretamente no tema da memória. Agora, é interessante também. Você não estava na fila? Oi? Você não estava, não tinha uma apresentação sua antes? Minha? É. Não. Não? Na próxima é dela. Ai, será que vai ser É, minha? Aí eu vou para outro canto. Não sei se Isso, é melhor. vai para outro canto. É a vida. O lance não é ficar num canto só. Eu não sei nem que canto que eu vou, porque tem. que puxa um fio. Escolhe. Vai. Olha o canto que ela vai querer passar com a gente. 15 slides no máximo, tá? Se vira. Então,
Daí já deu objetividade. Não precisa ser minimalista que nem o Galdino que trouxe 2. Acho que valeu. 2 não dá 12. Não, ó, pensando na amostrinha aqui, vocês podem se preparar para uns 150 slides. Não, vou fazer. Se é que a gente conhece ela. 15. Esse é o seu desafio, 15 slides. Ah, isso faz que eu não consigo fazer. Não pode falar mais do que 2 minutos cada um. Não, 3 minutos cada um. Não, mas assim, eu acho, voltando para o Bergson, eu acho interessante a gente pensar em que contexto que essa interpretação aí foi elaborada, né? E a partir de quem é que pensa, quem naquele momento pensa, quem é o sujeito, os sujeitos que pensam. Né? Quando é mesmo? 96, século XIX. O ano que nasceu meu avô. 1896. Meu avô materno. Desse período, Ele é contemporâneo do Freud. desse período um pouco antes, tem um texto do José Martins muito interessante, das disputas na América Latina e a Constituição também, que seria a memória da América Latina. 1896? Eu não sei se é exatamente esse período, mas é do século XIX. Eu acho interessante a gente também pensar assim, outros centros, porque naquela época Cuba era um centro de disputa, um centro de produção de conhecimento também. Né? E numa outra perspectiva, inclusive. Não é e num outro campo de sensibilidades, porque o José Martins se considerava, ele era um poeta, antes de mais nada, né? Enfim, só estou jogando um pouco de confusão na parada. Bom, Bem que uma coisa é bom, porque ele já incentivou a pessoa a dar uma olhada no Bergson, dar uma batida de tempo histórico, com quem de fato polemizava o Bergson, tem cultura. Eu já tentei ler o Bergson 3 vezes, não consegui terminar. Né? Não consegui terminar. Então eu não posso falar que li muito, mas umas 3 vezes eu já tentei até o fim e não consegui. Da pele memória? É um texto bem demarcado, como você falou, né? Esse momento do auge da implantação do capitalismo, né? Das formas de viver, da aceleração, também de formas de busca por instrumentos ópticos de uma forma em vários lugares do mundo, procurando capturar essa capacidade humana de percepção da realidade pelo olho, né? De produzir instrumentos que fizessem essa mediação, esse registro, e ele é muito usado para quem estuda isso, nesse período. Né? A minha dificuldade com ele é exatamente, acho que um pouco do que o Galdino você colocou, né? Que ora ele coloca de uma perspectiva muito concreta e ora parece que eu não sei de onde vem, fica muito confuso também, né? Porque essa questão das séries também, as séries, e ele é muito usado até para quem embasa a produção do conhecimento iconográfico necessariamente passando pela produção de séries. Eu acho que isso eu penso que é uma das grandes contribuições dele. Né? Eu acho que é. Só que datado também, com as suas falhas, com as suas incongruências. O texto anterior dele os sites, os dados, do ler. Do meu que é? Os dados também. Fecha o bicho. Precisa ser uma discussão nessa metodologia, né? Fato. Tem que ver. Mas enfim, Porque na França que virou agitado, né? não. É, assim.
sindicalismo revolucionário, nossa essência cartesiana, não era um positivismo forte, não aquele vulgar forte na França, mas talvez seja mais cuidado com o materialismo em si do que com o positivismo. A impressão, muito assim, o alvo principal dele é o materialismo em geral, né? Eu acho que ele é materialista. Ele é materialista. A ideia de que o sujeito vem do objeto, na verdade. Porque, assim, Dado pelo objeto. em alguns lugares, por conta dele ser posto como o cara que faz a discussão do espírito, e dele ter sido um cristão, e aí se... Porque uma coisa, matéria com conjunto de imagens, de maneira de longe, é uma fotografia do idealismo. Matéria com um conjunto de imagens é contraposto ao contrário, a imagem que é o reflexo pegando uma interpretação simplista do Lenin, né? Pegando o espelho, ao contrário, né? O desfecho da discussão dele sobre a presença, quer dizer, que ele fala da imagem enquanto a presença e que se contrapõe à representação, sabe? Onde você escolhe um objeto icônico para dar conta de um processo, e é o desfecho do texto. Matéria e memória. Não, do texto do Matéria e Memória e do Bento. Cheque, você sobrepor ao processo de presença e aquilo que se evidencia nas séries por um elemento de representação que substitua a presença. Tá? Então, para ele, a evidência existente nas séries é o que estabelece o campo das presenças. É o seguinte, que eu vou por um campo nessa área da ciência cognitiva que é algo maturano, que é uma questão mais construtivista e que põe em xeque essa noção de representação, essa capacidade do ser humano, do sistema nervoso humano, captar coisas e representar mentalmente. Que ele diz que não funciona assim. Que a questão do sensorial é que nós temos o nosso, digamos, todo o nosso sistema nervoso se estende a todas as células do nosso corpo, né, todos os nervos e tal. Então, não é oposição corpo e mente, ele não tem isso também. Só que de uma maneira diferente. Ele diz que o nosso sistema nervoso é um sistema fechado, que perturbado pelo ambiente, ele elabora, ele constrói as interpretações. Então, ele não trabalha com a noção de representação, sim como interpretação. E que, a partir e aí ele diz que a consciência nunca é individual, ela é sempre social, porque isso daí vai se construir numa linguagem que, como a gente falou, que preexiste a um indivíduo, né? Que é na convivência que surge a linguagem e que aí por consequência é que vai surgir a consciência. E que, portanto, essa interpretação é no campo do diálogo entre os sujeitos, né, em que essa interpretação da realidade vai sendo construída e que ela não pode, ela é sempre provisória e tal, e ela nunca vai poder ser checada pela, digamos assim, a comparação, tá? Aqui a realidade absoluta nunca vai poder ser o crivo para a interpretação. Que eu acho que é isso que o Bergson fala, que tipo assim, se a gente se bater na realidade muito, a realidade vai dizer pra gente se a gente está certo ou está errado. E aí o Maturana vai dizer que não é por aí. É pela experiência e pela verificação.
a gente sempre tem uma interpretação parcial e limitada, enfim, e que é pela experiência. Enquanto a gente tem concepções válidas consensualmente da experiência, enquanto ela da realidade, enquanto ela descrever a nossa experiência. Então, que a gente está vivendo sempre no mundo da linguagem, no mundo da cultura e no mundo da interpretação, não no cosmos, e sim no mundo. Não, mas o que ele põe como a ingenuidade importante no processo de investigação é uma ingenuidade para não deixar contaminar, não deixar o modelo interpretativo contaminar a organização dos dados. É quando ele usa a imagem, ele está falando de representação, tipo, a gente vai lá, capta o real e traz. Não, as imagens estão postas, elas nos cercam, elas estão na nossa memória, elas estão nos nossos arquivos, elas estão enquanto relação comum. Talvez uma distinção importante fazer, não dá para desenvolver aqui, é a distinção entre sociedade, as ciências sociais e as ciências físicas, as ciências biológicas, exatas. Embora essa também esteja impregnada, mas no grau completamente diferente. Né? No grau de objetividade, analisar as estrelas, o átomo, diferente de analisar as relações sociais, né? Onde entra a memória. Então também isso aqui diferenciar, mas também talvez se misturar tudo, podemos criar uma confusão, eu concordo. Bom, para terminar, eu trouxe as minhas leituras bergsonianas. É um texto chamado A Série, e que esse é o desfecho dele. Diferenciação não valorativa, história serial, memória do fragmento vivido. O texto é sobre as séries verticentes dos beijos na memória. Diferenciação não valorativa, história serial, memória do fragmento vivido, diferenciado dos seus similares pela expressão dos elementos que ele mente, não repete. A repetição é o que define os contornos, as cercanias, a veracidade. O irrelevante, emergente, efêmero, decompõe o repetido como série e não como o mesmo, como um Deus-objeto. O irrelevante liquida o mito do Deus-objeto. O reaparecido pela força do espírito ou do mercado. A linha de montagem com seu locupletar de vícios. Na força da memória, o que conta é a série e sua referência a singularidades irredutíveis. A memória como fuga existencial à lógica despersonalizada do conceito. No conceito, o matemático sorumbático poderia fazer do beijo um variante de infinitas possibilidades. O arquiteto poderia projetá-lo otimamente seguindo critérios estético-funcionais. O dramaturgo poderia encená-lo como arquétipo fundante da afetividade diluída na cultura ou na psique. Dom Juan, do alto de seu currículo, olharia com enfado. Quanta presunção! E se perderia por entre as séries verticentes, pelos arquivos de memória, e sairia ao léu pelos cantos minêmicos cobertos de lábios, propondo-lhe variantes concretas compostas de ação. Isso era do Bergson? Bergson numa mesa branca. Não, quem escreveu isso? Você? Isso faz parte do... Trabalho com o curso dele.
Que vogal simbólica! Ah. Sobre beijo. É. Sobre memórias e beijos. É mais bonito, Batata. Já se perdiam no turbilhão as referências. Sobre memórias e beijos. Agora eu entendo perfeitamente, Batata, por que você não concluiu isso. Isso, porque eu escrevi os meus poemas sobre memória. O Marighella escrevia as formas de poesia, também segue. Já se perdiam no turbilhão as referências e cada relance já não se deixava prender num conjunto que lhe desse sentido, lugar. Memória de gancho de açougue já não costurava mais as lembranças dos lábios suaves com o resto do corpo. Era parte das ancas largas, dos pés gelados, de quem era o peito cálice que tantas vezes calara o depósito de abobrinhas. O bico do peito escondia-se para dentro. Era o que restava pendurado no gancho. Frankenstein se riria das remontagens. Baixa mais um pouquinho. As séries, estas sim eram pródigas. As dos beijos, e aí vem a descrição de todos os beijos. Tá? Isso é um trecho do... Põe na capa. De novo, a vogal simbólica. Ah. Na capa. Na capa. Na capa. A capa é isso. Poemas. Pronto. Ah, sim. Publicado por qual editora? Não, isso é uma publicação digital entregue para interessados. Só. Eles têm licença de inscrição de interessados? Pode ter. Tem alguém aqui nessa sala que já tem.